Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o despachante aduaneiro e sua participação nos processos de comércio exterior. Eu acredito que muitas empresas, ou talvez a maioria das empresas no Brasil, elas depositam toda a situação de expectativa, de controle de processo, de tudo mais em cima do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é peça fundamental para o processo de comércio exterior, seja ele importação, exportação, em qualquer modal. Ele é uma peça fundamental, ele é um profissional que está ali regulamentado pela Receita Federal, ele está ali com todo o amparo, com toda a atualização da Receita Federal. Então ele é o apto a operar dentro do comércio exterior no caso de registro de mercadoria, né? E eu havia comentado em um outro vídeo sobre AWB, sobre BL e tudo mais. Então, assim, existe a parte da compra, na qual eu falo para o time operacional comercial, informa, olha, nós compramos poltrona, né? E o operacional vai então classificar aquela mercadoria de forma comercial, tá ok? Entenda bem. O operacional vai classificar aquela mercadoria de forma comercial, conforme o departamento comercial passou, e encaminha aquilo para o despachante, que também faz parte do operacional. E aí o despachante vai dar uma remodulada de forma aduaneira, conforme regulamento aduaneiro, conforme a classificação da mercadoria, para que atenda também, não só comercialmente, junto ao operacional, mas também nas questões aduaneiras junto ao operacional. Então, o despachante aduaneiro ele é muito importante nisso, que ele junta ali o entendimento, vamos dizer assim, venda com o entendimento operacional, operação, e isso vai tudo para o operacional. Então, não tem como nós colocarmos toda a responsabilidade do processo, inclusive comercial, inclusive de outros, né, logística e tudo mais, em cima do despachante. Porém, ao que toca ao despachante, sim, ele é responsável, né? Então, se o despachante é responsável por fazer a última conferência da documentação, como BL, AWB, né, ou alguma inconsistência para registro de mercadoria, tanto exportação quanto importação, na fatura comercial ou no packing list, ele é responsável por essa etapa do processo. Ele não pode ser responsabilizado se o dinheiro chegou do câmbio que você fechou lá para o seu exportador. O despachante não tem responsabilidade sobre isso. Ele não opera isso. Isso não é atribuição do despachante, um fechamento de câmbio. Um transporte nacional terrestre não é atribuição do despachante aduaneiro. A contratação de um frete internacional não é atribuição de um despachante aduaneiro. Porém, as coisas que envolvem essa contratação feita pelo operacional, porém, as coisas que envolvem a logística nacional, as coisas que envolvem para que isso ocorra, sim, são de responsabilidade do despachante aduaneiro, porém não todo, tá? Então, você consegue, dentro de um processo de comércio exterior, quando há erros, você consegue identificar bem quem é o responsável. E você consegue, então, identificar aonde que está a responsabilidade do despachante aduaneiro. Ele não é responsável por tudo. Mas o que ele é responsável é uma parte muito séria do processo de comércio exterior. Tá ok? Então, você que importa somente com despachante aduaneiro, e aí você... Tem cliente... Teve empresas que eu já ouvi falar, meu despachante é muito ruim, ele não sabe emitir nota fiscal. Ele não sabe mesmo. E outra coisa, nota fiscal de importação, nem mesmo o contador tem expertise para emitir, nem mesmo o contador tem expertise para emitir uma nota fiscal de importação. Por isso, você precisa entender a complexidade do processo, a limitação do despachante aduaneiro, que é o que eu estou falando agora. Então, ele é responsável direto pelo registro da DI, a responsabilidade é 100% dele. Ele é responsável por recepcionar aquele documento para registrar a DI. Quando você passa para a revisão dele, fala, olha, dá uma revisada nesse documento,
porque ele está envolvido, porque você pode recusar o documento. O despachante fala, esse documento está todo errado e vamos mudar isso, 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 isso. Ali ele é responsável pelo processo, né? Bem como uma possível fiscalização dentro do que ele foi responsável. Por exemplo, ele conferiu toda a documentação. O BL, a WB, o packing list, a fatura comercial, ele emitiu a LI e ainda assim partiu para uma fiscalização, a responsabilidade de gerir isso é do despachante aduaneiro, tá bom? Aí, no caso, os outros departamentos dão o suporte para o despachante aduaneiro, tá ok? Então, você que é empresário, que trabalha com importação só com despachante aduaneiro, precisa entender a limitação das pessoas, precisa entender a limitação dos processos, precisa entender a limitação das responsabilidades, tá? Então, não adianta jogar a responsabilidade de um fechamento de câmbio para um despachante, que não é dele. Ele pode até fazer para você, mas não é responsável, não faz parte da atribuição dele. O despachante te indica ali, olha, eu tenho um frete ali de um amigo, ele te indica para te ajudar, porque você só tem o despachante, ele pode até fazer essa indicação para você, porém ele não é o responsável, tá bom? Entenda, ele te faz a indicação, mas ele não é o responsável. E quanto à conferência de documentação, a mesma coisa, né? Se você confere documento e entrega para o despachante, a responsabilidade é sua. Se você a todo momento, antes de contratar, antes de fechar qualquer negócio, antes de definir o BL ou a WB, você pediu para o despachante conferir, o despachante é o responsável ali porque ele deu o aval, né? Ali ele tem toda a responsabilidade sobre o processo, inclusive responsabilidade legal, tá ok? Então, sobre isso você precisa entender. E outra coisa, não é só sobre o despachante. Nós estamos falando de tudo. Como eu disse do contador, tem empresa que importa e quer que o contador emita a nota fiscal. Para começar, contador não é responsável por emissão de nota fiscal de nenhuma espécie, até de compra e venda nacional, aquela mais simples, né? Então, o contador ele não é responsável por isso. Quanto mais responsável por emitir uma nota fiscal de entrada. Ele pode te passar as regras, mas a responsabilidade da emissão sempre é do cliente. Então, entenda as responsabilidades, entenda o tipo de contratação que você realizou e entenda o tipo de resultado que você vai receber, tá? Quando você contrata uma trading, então você, no caso da HKTC, você já tem a responsabilidade total do processo é da trading. E quando você contrata coisas assim, departamentos isolados, a responsabilidade ela é isolada, tá bom? Então, fica aí a dica. Se você tem alguma dúvida sobre a responsabilidade do despachante, onde começa, onde termina, pode entrar em contato que eu dou uma orientação, a gente bate um papo sobre isso, esclarece alguma dúvida, mas não deixe de se informar antes de se preocupar com isso, tá bom? Valeu, obrigado.